Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos curtos, é, em que, o nosso objetivo é resolver alguns exercícios. Esse especificamente nós vamos resolver dois exercícios que relacionam a noção de um anel ser artiniano com a noção dele ser corpo. O primeiro exercício que nós vamos resolver diz que se eu tiver um anel artiniano local reduzido, isso é importante, então A é um corpo, tá? Então a demonstração desse exercício é simples, a gente pode demonstrar dessa forma. A primeira coisa, se a gente sabe que o anel é artiniano, a gente sabe que o nil radical dele, e ele é local, né? Nós já vimos que sendo M o único ideal maximal, sendo M o único ideal maximal do anel A, já que ele é local, nós já vimos que uma consequência do anel ser artiniano é que o seu Jacobson, o seu radical de Jacobson é nilpotente, só que nesse caso o radical de Jacobson é apenas esse ideal maximal, porque só tem um, e com isso nós vimos que quando um anel é artiniano e local, o nil radical coincide exatamente com esse único ideal maximal, né? Em geral, num anel artiniano, o nil radical é igual ao radical de Jacobson, só que como aqui a gente está no anel local, então a gente já vai ter só mesmo esse único ideal maximal já sendo o nil radical do anel A. Tá? Só que sabendo que o anel é reduzido, isso aqui acontece. Como A é reduzido, então o que acontece é que o nil radical é só o ideal nulo mesmo. Tá? Só lembrando que eu só falei, mas não escrevi, essa igualdade aqui é porque A é artiniano local. Nós vimos um corolário que falava isso, né? Na verdade, era um corolário do fato do radical de Jacobson ser nilpotente. Lá na aula de anéis artinianos, em alguma aula específica que nós falamos isso. Acho que foi na aula de estrutura de anéis artinianos, mas eu não tenho certeza. Mas é só olhar lá, vocês vão encontrar. Então, o que nós concluímos dessas duas condições aqui é que o zero, M é igual a zero, certo? M é o ideal nulo. Isso aqui é um ideal maximal. E aí nós já vimos que se acontecer num anel do ideal nulo ser um ideal maximal, porque esse anel é um corpo. Tá? Então isso aqui implica imediatamente que A é um corpo. Então bem facinho, né? Então se você tiver um anel local reduzido e artiniano, necessariamente ele tem que ser um corpo, tá? E aqui, antes de partir para o outro exercício, vamos ver um exemplo em que realmente essas hipóteses todas são necessárias para a gente concluir esse resultado, tá? A gente não consegue remover nenhuma dessas hipóteses. Ó, por exemplo, claro, né, se a gente remove a hipótese do anel ser artiniano, a gente tem anéis locais reduzidos que não são corpos. Vamos pensar aqui, ó, por exemplo, você tomar o anel A como sendo a localização de Z pelo ideal gerado por 2, isso aqui primeiro é um domínio, porque Z é um domínio, certo? Então toda localização de um domínio é um domínio, então isso aqui implica que ele é reduzido. Então ele é reduzido. Esse anel obviamente é local, né? Porque ele é a localização de um anel para um ideal primo, então esse anel também é local. Ele também é local, mas ele não é artiniano porque a dimensão dele, a dimensão desse anel é 1, certo? Porque, olha só, o que vai acontecer? A gente tem a dimensão de A é precisamente a dimensão da localização, Z por 2, que é exatamente a altura do ideal primo 2, gerado por 2, e a gente tem essa inclusão estrita, que já que Z é um domínio, o ideal nulo é um ideal, ele é um ideal primo, né? Porque Z é um domínio, então a gente tem essa inclusão estrita, então a altura é maior ou igual a 1, mas por outro lado,
Bom, isso aqui diz que essa altura é maior ou igual a 1, né? Vamos colocar provisoriamente assim, maior ou igual a 1. Só que a altura também, nós já vimos que a altura de um ideal é sempre menor ou igual à dimensão do anel onde ele está. Tá? Porque nós vimos que a dimensão do quociente mais a dimensão da localização sempre é menor ou igual à dimensão do anel original. Então, em particular, a altura de qualquer ideal primo é menor ou igual à dimensão do anel onde ele é ideal primo. Então, e a dimensão de Z a gente já viu que é 1, então a altura é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1, então a altura... Opa, deixa quietinho aqui. Então, deixa eu apagar aqui agora. E aí a gente tem que a dimensão aqui é exatamente 1, tá? Então esse anel aqui não pode ser artiniano, pelo que nós vimos. Tá? Então isso aqui implica, essa igualdade implica que A não é artiniano. Tá? E aí A não é corpo também, porque se ele fosse um corpo a dimensão seria 0, né? Então A não é corpo. Claro, né? Para ser corpo a gente teria que ter os inversos, né, pertencentes a isso aqui também, mas aí é só você pegar alguém que está no numerador que é divisível por 2, que quando você olhar para o inverso disso, por exemplo, 2 sobre 3 pertence ao Z localizado pelo 2, né, porque o 3 não está no ideal primo gerado por 2, mas o 3 sobre 2, se você pegar o 3 sobre 2, isso aqui pertence ao A, mas o 3 sobre 2 não pertence ao A. Tá? Então, por conta disso, isso aqui não pode ser um corpo mesmo. Então, A não é artiniano e também não é corpo. Tá bom? Então, olha só. Esse exemplo mostra que só ter o anel reduzido e local não implica... Isso aqui não implica em ser corpo. Tá? Então, reduzido mais local não implica ser corpo. É isso que a gente está dizendo. Reduzido mais local não implica corpo. Então, eu preciso da hipótese do artiniano aqui também. Agora vamos ver se a gente consegue tirar uma outra hipótese. Então, assim, a gente está vendo aqui que não dá para tirar a hipótese de ser artiniano. Agora vamos deixar artiniano e local e tentar tirar o reduzido. Mas olha só, um contra-exemplo, deixa eu só abrir mais uma página aqui antes da gente ir para outro exercício. Vou aproveitar e já vou para outra página aqui então. Então agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou até escrever aqui, ficou legalzinho isso aqui, né? Então, vou mostrar aqui artiniano mais local não implica corpo. Como é que um exemplo para isso? Ó, a gente pode pegar aqui agora o anel Z4. O Z quocientado por 4Z. Esse anel é artiniano porque ele, A é neteriano porque ele é o quociente de um anel neteriano, né? Z é um domínio principal, logo é neteriano. Então A é o quociente de um anel neteriano, então ele é neteriano. E nós já vimos que a dimensão de qualquer quociente de Z, exceto quando for quocientado pelo zero, obviamente, né? Se você não quocientar pelo ideal nulo, a dimensão de Z quocientado por qualquer ideal é zero. Nós já vimos isso. Então nós já vimos que, por exemplo, a dimensão de A é zero. Então, e aí, essas duas coisas implicam que o A é artiniano. A é artiniano, tá? E esse anel é local, porque o único ideal maximal dele é esse daqui, ó. É o ideal gerado pela classe do 2. Tá? Porque os ideais maximais desse anel, esse anel é tal que todo ideal primo é maximal, né? E os ideais primos desse anel são os quocientes de primos que dividem 4. Só que o único primo que divide o 4 é o 2. Certo? Não tem mais ninguém. Então isso aqui é um anel local, nesse caso. Tá? Então esse anel é local. Porém, esse anel não é um corpo. Então a gente tem essas duas coisas, ó, é artiniano, é local, mas esse anel não é um corpo, tá? Porque ele não é nem reduzido, tá? A não é reduzido. A não é reduzido, então A não é um corpo. Nesse caso aqui, né, esse anel não é reduzido, então ele não é corpo. Não é corpo. Então, lembra aqui, ó, que o 2 vezes 2 é 0. Tá? Nesse anel. Então, artiniano mais local também não implica
em ser corpo. Agora vamos ver se a gente consegue tirar a hipótese. A gente tirou do reduzido, né? Agora vamos ver se a gente consegue tirar o artiniano e o reduzido. Aliás, vamos ver se a gente consegue tirar o local. Ou seja, vamos ver se artiniano reduzido implica em ser corpo. A gente vai ver que também não. Então aqui a gente vai ver que artiniano mais reduzido também não implica em ser corpo. E aí um exemplo que a gente pode pegar é esse daqui, ó. Eu vou pegar aqui agora o Z, vamos ver aqui, ó. Z6. Bom, vamos testar as potências aqui, ó. Bom, as potências de 1 são sempre diferentes de 0, isso aí não tem nenhuma dúvida sobre isso. As potências de 2 vão ser o quê, ó? Com N natural. Isso aqui vai ser então, ó, 1, 2, aí 2 ao quadrado é 4, aí 4 ao quadrado, 2 ao quarto é 16, aí 16 módulo 6 é 4 de novo, né? 2 ao cubo, desculpa, 2 ao cubo é 8, que volta por 2, aí multiplica por 2 de novo, volta no 4 e por aí vai, né? Então as potências do 2 nunca vão dar zero. Aí as potências do 3 1, 3 ao quadrado é 9, que módulo 6 é 3 de novo, por aí vai, né? 3 elevado a n é sempre igual a 3 barra em 16. 4 elevado a n, é bom, é 2 elevado a 2n, né? É 2 elevado a 2n, e se você não quiser fazer conta, vai estar contido nesse conjunto aqui, ó. 1, 2, 4, então nunca é zero. O 5, as potências de 5 em 16, vamos ver aqui, deixa eu abrir mais uma página. As potências de 5 vão ser 1, aí vai dar 5 barra, aí 5 ao quadrado é 25, módulo 6 é 1 de novo, certo? Aí se a gente multiplicar por 5, vai para o 5 de novo, aí se eu multiplicar por 5, volta para 1 de novo, por aí vai. Então vai ficar oscilando aqui a vida inteira, e aí acabou, né? Então assim, as potências, observe então que nenhuma potência dos elementos diferentes de 0 a 16 são iguais a zero, né? Então tudo isso daqui, todos esses caras estão contidos em A menos o zero barra. Todos eles. E aqui e aqui. Então, isso aqui mostra que o Z6 é um anel reduzido, certo? Essas continhas aqui mostram que o anel Z6 ele é um anel reduzido. Então, isso aqui é reduzido. E ele é artiniano também. E aí é a mesma razão do caso anterior. Ele é artiniano porque Z é neteriano. Então, o Z é neteriano. Então, o A é neteriano. O A é neteriano. O A é neteriano. E a dimensão do anel A é zero, porque ele é o quociente de Z, né? É a mesma coisa que a gente fez antes. Dimensão zero implica em A artiniano. Então, esse anel ele é reduzido, ele é artiniano, mas não é um corpo, né? Porque nem domínio ele é. Observe que 2 vezes 3 é zero. Tá? Então, isso aqui implica que o ar não é corpo, porque nem domínio ele poderia ser. Nem domínio ele é, né? Então, apesar dele ser reduzido, apesar dele ser artiniano, isso não é suficiente para concluir que ele é um corpo. Tudo bem? Então, nesse resultado aqui, a gente não pode remover nenhuma hipótese. Tá? A gente precisa de ter um anel artiniano, local e reduzido para produzir um corpo com isso. É claro que a recíproca aqui é verdadeira, né? Todo corpo é um anel artiniano, local e reduzido. Tá? Mas o legal é essa implicação aqui. Tá bom? E aí,
O outro exercício, acabando que eu abri uma página aqui à toa, não precisava, vou deletar aqui. O outro exercício é nós mostrarmos que todo domínio artiniano é um corpo. Claro que aqui a gente não pode remover a hipótese do anel ser domínio e nem a hipótese de ser artiniano, né? Por exemplo, Z é um domínio, mas não é um corpo. Mas o que acontece é que Z não é artiniano. E a gente tem anéis artinianos que não são corpos, a gente viu ali em cima vários exemplos disso, né? Então, só ser artiniano sem a hipótese de ser domínio não é suficiente para concluir que A é um corpo. Mas se a gente junta as duas condições, aí sim a gente consegue mostrar que domínio mais artiniano implica em ser corpo. Obviamente também a recíproca desse resultado é verdadeira, né? Todo corpo é um domínio e é artiniano, mas o legal é essa implicação aqui. Então, para a gente mostrar que esse anel é um corpo, a gente vai pegar um elemento qualquer, A diferente de zero, e o nosso objetivo é mostrar que A é invertível no anel A, certo? Que aí a gente estaremos mostrando com isso que todo elemento não nulo é invertível. E aí, a partir desse anel, para a gente poder usar o fato desse anel ser artiniano, nós vamos produzir uma cadeia descendente de ideais dessa forma aqui, ó. Assim, só escrevendo bonitinho aqui então, se a gente olhar para os ideais gerados pelas potências desse elemento, isso aqui é uma cadeia descendente de ideais do anel A, com certeza, né? As potências de um elemento sempre nos provê uma cadeia descendente de ideais. Agora, como esse anel é artiniano, então essa cadeia ela tem que estacionar em algum momento, tá? Então, como A é artiniano, então tem que existir pelo menos algum R natural, dizer que essa cadeia é estacionária, em particular vai existir um R natural, tal que o ideal gerado por A elevado a R é a mesma coisa que o ideal gerado por A elevado a R mais 1. Tá? Agora, para a gente usar essa igualdade, usar que o elemento A elevado a R mais 1 está nesse ideal gerado por A elevado a R, isso não nos traz novidade nenhuma. Tá? Isso é verdade independente do anel ser artiniano ou não. Agora, uma boa novidade que nós temos aqui é dizer que a potência A elevado a R é gerada por uma potência maior do que ela. Tá? Então, por exemplo, isso aqui implica que o A elevado a R é um múltiplo de A elevado a R mais 1. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade porque não é sempre que isso acontece. Tá? Isso não é tautológico. Tá? Então, isso aqui implica a existência de um B no anel A, tal que o A elevado a R é A elevado a R mais 1 vezes B. Tudo bem? Agora, para a gente ser esperto aqui, ó, a gente consegue colocar algumas coisas em evidência aqui. Ó. O A elevado a R, então, trazendo tudo que está desse lado para o outro lado, essa igualdade implica que A elevado a R vezes A menos AB, vamos dizer assim, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero, porque ó, isso aqui é o A. Aqui é. Desculpa, aqui é 1. Aqui não é A, não. Aqui é 1, desculpa. Aqui é 1, isso, agora sim. Então, A elevado a R vezes 1 é o A elevado a R, que está aqui desse lado. E aí, A elevado a R vezes AB é o A elevado a R mais 1B, que está desse outro lado. Aí a gente colocou o sinal negativo aqui, porque a gente colocou tudo no mesmo lado. Agora a gente tem um produto de duas coisas dando zero num domínio. E eu sei precisamente que esse camaradinho aqui é diferente de zero, porque o anel é um domínio, tá? Isso aqui, vou colocar assim, ó, é diferente de zero. Porque o A sendo diferente de zero e eu estando num domínio, em particular, qualquer potência do A é diferente de zero também, tá? Pois A é domínio. Pois A é domínio. E aí, novamente, usando o fato do anel A ser um domínio e eu tendo esse produto aí de duas coisas dando zero, acabou, né? A gente vai ter uma igualdade que nos entrega aquilo que a gente queria, porque como essa potência é diferente de zero e A é domínio, então a última igualdade implica necessariamente que o outro elemento tem que ser zero. Então 1 menos AB tem que ser zero. E isso vai implicar,
isso vai implicar então que A vezes B é 1, conforme a gente queria, né? Então isso implica que o A é invertível e, portanto, todo elemento nesse domínio artiniano é invertível e, portanto, esse domínio artiniano é um corpo. Tudo bem, pessoal? Então que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.